Amém. Mateus 17:14 diz: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus, repreendendo o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Amém, irmão? Podeis sentar em nome de Jesus. Primeiro, a minha Bíblia, versão revista e atualizada, uma das mais modernas da Sociedade Bíblica do Brasil. Esse verso 21, ele vem entre colchetes, e aqui no começo da Bíblia, no começo da capa da Bíblia, vem explicando que esses versos em colchetes não fazem parte dos manuscritos originais, foram notas de estudo acrescentadas por João Ferreira de Almeida, um homem que traduziu a Bíblia, segundo alguns, era um padre. Então, as Bíblias mais modernas, lançamento na linguagem de hoje, inclusive, nem tem o verso 21. Ela vem e para no verso 20. No que seria verso 21, tem apenas um hífen e não tem nada escrito, porque a Sociedade Bíblica do Brasil, e não só ela, até a Torre de Vigia, também algumas versões como a Vulgata, algumas versões latinas, até católicas, eles não reconhecem a existência desse verso 21 do capítulo Mateus 17. E verdadeiramente esse verso não existe. Foi uma nota de estudo que as gráficas, muito incautamente, ignorantemente, ao invés de deixar isso lá no rodapé, como era um estudo de um João Ferreira de Almeida, eles acabaram jogando isso para cima e acabou aí, ao longo, gráfica pega a cópia de um e vai fazendo outras cópias, e acabou isso se integrando aí nas páginas que não deveriam estar integradas. Então, nós não vamos estar nem tocando nesse assunto, mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum, porque verdadeiramente jejum nenhum expulsa demônio nenhum. Estômago vazio não é força espiritual, nunca foi, nem nunca será. O que a gente conhece da herança de estômago vazio é úlcera, gastrite e anemia. Essa é a herança de estômago vazio. Desde que Deus colocou o homem sobre a terra, nunca determinou nenhum homem, nenhum dia, que este homem ficasse sem comer. Amém, irmão? Já explicamos isso no seminário, já falamos das versões bíblicas, já falamos que esse verso não faz parte do original, já explicamos as notas de João Ferreira de Almeida, mas até já tem anos que explicamos isso, jogamos na internet, largamos por dentro das igrejas, as apostilas já vazaram mundo afora, os seminários já vazaram mundo afora, já temos trabalhos na África, na Espanha, aí, mas mesmo assim, ainda tem gente crente dando entrada nos hospitais. Doutor, estou com um problema aqui. Quando o doutor vai examinar, gastrite, anemia, úlcera no estômago, porque a pessoa acha que o simples fato, ela ignora tudo, mas o simples fato de ficar sem comer, que vai transformá-la num super-homem espiritual. Piada. Amém, irmão? Eu não jejuo, e estou dizendo: diabo, aparece aí para a gente medir força. Quer um exemplo de alguém que vence o diabo sem jejum? Eu venço. Eu derroto o diabo. Se ele aparecer na minha frente, eu acabo com ele, irmão. Acabo com ele. Eu pulo no chifre dele, eu boto a cabeça dele debaixo do meu pé.
Eu acho que é por isso que eu não vejo demônio, não vejo nada assim espiritual. Que eu tenho esse sentimento em mim. Se o diabo aparecer na minha frente, eu pulo em cima dele. Ele pode ter cara de bode, chifrudo, o que ele for. Eu parto para cima dele. Ele vai ter que sair correndo. Se ele não sair correndo, eu pego ele, eu jogo ele no chão com a força espiritual e do braço. E eu não jejuo. Eu tenho essa disposição contra o diabo. E te digo mais, hein? Eu sei que o diabo é real. E ele veio para roubar, matar e destruir. Ou seja, ele tem poder de matar, de roubar e destruir. Mas não na minha vida, porque eu sei a quem pertenço. Amém? As ovelhas de Jesus Cristo, Ele as tem na palma da sua mão. Mas o nosso texto, irmão, o nosso assunto de hoje, é um apelo a que você tenha fé. Você sabe que tem pessoas que não sabem o que é fé. Você tem fé em Deus? Tenho, eu tenho fé em Deus. Todo mundo diz que tem fé em Deus. Até o camarada que está ali, que ele nem lembra que existe Deus, de cara cheia, pelos botecos, pelos vícios, pelas orgias da vida. Você tem fé em Deus? Tenho fé em Deus. Não é assim? E muitos crentes estão vivendo simplesmente o eu tenho fé em Deus. Meu irmão, essa expressão eu tenho fé em Deus, ela não significa nada. Jesus não está procurando expressões, eu tenho fé em Deus, porque lá fora, se você sair pela rua, você vai achar dezenas de pessoas que estão a caminho do inferno, vai achar milhares de pessoas que estão a caminho do inferno, que declaram, eu tenho fé em Deus. Esses dias eu estava ali vendo não sei que cargas d'água, liguei a televisão, estava passando um programa, e as pessoas falando de um Deus, falando que tinha fé em Deus, falando que tinha confiança em Deus, falando que tinha esperança em Deus, e aquelas pessoas sequer nunca entraram numa igreja evangélica, nem sabe um verso bíblico, não conhece nem no princípio criou Deus os céus e a terra, não sabem nem quantos livros tem a Bíblia, não sabem nada, mas estavam ali dizendo que acreditavam muito em um Deus. Que Deus? Ah, eu sei qual. O mesmo que vai pegá-las assim e lançar no fogo do inferno. É nesse Deus que elas creem. Nós não, o nosso conhecimento é em um Deus que nos salvará. Nós temos intimidade, amizade com Ele, filiação. Fomos adotados por meio de Jesus Cristo, fomos feitos co-herdeiros da glória de Deus. É muito diferente a nossa fé para a fé de qualquer outra pessoa, ou a nossa declaração para a declaração de qualquer outra pessoa. Você vê que Jesus chega aqui, chegando, aproximou-se um homem, ajoelhou, Senhor, tem compaixão de mim, porque meu filho é lunático, sofre muito, cai no fogo, outras vezes na água, eu apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curar. Veja que o homem não está falando nada de demônio. Depois Jesus se aproxima e há uma manifestação demoníaca, e o próprio homem que tem essa situação com seu filho, ele nem discerniu que havia um demônio ali, pelo menos é o que nos dá um entendimento, nas análises que já temos feito. Aí, Jesus vira para os seus discípulos, verso 17, eu acredito que também para os discípulos, e diz, ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar convosco? Até quando eu vou sofrer por vocês? Traze-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Há uma situação, e Jesus, quando é indagado, Jesus lança uma expressão e diz, ó geração incrédula. Incrédula é o que não é crente, não está crendo em alguma coisa. Incrédulo é aquele que não está exercendo fé. Fé é confiança em alguma coisa. Quando o texto segue, verso 19, então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Então lá em cima no verso 17, Jesus já tinha falado,
questão de incredulidade relacionada à fé. Aqui os discípulos se aproximam e Jesus usa palavras mais claras, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Por causa da vossa pequenez de fé, por causa da vossa pequena fé. Isso significa que existem pessoas que têm uma fé maior e outras que têm uma fé menor. A fé desses discípulos depois, ela aumentou, não aumentou? E como aumentou? Aumentou tanto que Pedro, quando passava a sombra de Pedro, as pessoas sequer tocavam em Pedro. A sombra de Pedro, as pessoas diziam, onde Pedro vai passar? Vai passar ali, colocavam os doentes, os enfermos, os endemoniados, os problemáticos, e Pedro passando, a presença de Pedro, só o passar de Pedro, ia levantando os enfermos, curando, libertando os cativos, os endemoniados, e todo mundo. Pedro ia passando, era um silêncio, assim que ele acabava de passar, era uma gritaria danada lá atrás, glória a Deus e aleluia. A fé de Pedro, o que aconteceu? Ela cresceu. Você entende, irmão? O que é isso? Um homem que, esse menino está lunático, vem cá que eu vou orar por ele. E o menino continuou lunático, não aconteceu nada. Nenhum sinal, nenhuma manifestação, nenhum consolo. Pedro ficou desolado e todos os apóstolos ficaram desolados. Daqui a pouco eles não aguentam aquilo. Eles viram que Jesus conseguiu, o mestre conseguiu, eles deveriam estar sendo exatamente como o mestre. Aí eles se aproximam, mas Senhor, por que nós não conseguimos? Por causa da fé de vocês que é pequena. Fé pequena? Mas eu fui lá para orar. Meu irmão, muitas vezes você pode ter a disposição de estar num lugar para realizar algum trabalho, mas a tua estrutura espiritual não vai te permitir realizar nada. Aprendeu essa primeira lição? Não é uma questão de você ir porque tem fé, é uma questão de você realmente estar preparado. Você tem uma fé que te permite ir, mas a sua fé não é o suficiente para te permitir ver o milagre acontecer diante dos teus olhos. É diferente. Pode acreditar que é diferente. Todos que estamos aqui dentro, ninguém tem a mesma fé. Eu tenho uma fé, e a minha fé me permite hoje estar aqui atrás desse púlpito. Você tem uma fé, e a tua fé te permite, te sustenta aí nesse banco. Se nós trocarmos de lugar, eu morro aí, e você morre aqui. Porque hoje eu não tenho fé para estar sentado num banco. Eu não tenho essa fé. Cada um, irmão, isso pode ser um mistério ou pode ser uma coisa muito clara, muito lógica. Pode ser um mistério ou pode ser uma coisa muito clara. Depende do que se processa dentro da cabeça de cada um. O Senhor enfatiza incredulidade, enfatiza uma fé pequena, inoperante para aquela questão, mas o problemático já tinha estado diante dos apóstolos, e eles já tinham feito alguma coisa, os apóstolos? Já tinham, porque eu trouxe aos teus discípulos, e teus discípulos não puderam curá-lo. Depois os discípulos chegam para Jesus e dizem, por que nós não pudemos expulsar esse demônio? Ou seja, eles já tinham feito alguma coisa? Tinham clamado, tinham buscado, tinham orado. E eles foram lá com toda a confiança, mas uma é a tua confiança, meu irmão, e outra coisa é a tua fé real, o que verdadeiramente está dentro de você, que muitas vezes você não sabe, você não discerne. Tem uma estrada longa para todos nós, tem uma caminhada inacreditável pela frente, meu. Por isso que quando às vezes surge uma situação, eu pergunto logo para o meu Jesus, Senhor, vou nesse negócio ou não vou?
se ele não me dá nenhum sinal, eu não me envolvo com nada. Porque às vezes eu penso que tenho a fé para chegar lá e alguma coisa acontecer. De repente eu me deparo com uma situação e sou surpreendido. Agora, quando Jesus diz assim, vai, é porque alguma coisa vai ser bom para mim e o nome dele, seja como for, será glorificado. Mas não adianta você pensar que está pronto para realizar a obra. Todos nós já achamos isso. Todos nós já pensamos estar prontos para realizar a obra. Uma vez eu fui visitar um homem dentro de um CTI. Quando eu entrei no CTI, eu levei uma flechada do diabo. Eu saí de dentro daquele CTI, quase que para me desviar. Quase com o sentimento de não querer pisar nunca mais dentro de uma igreja. Eu lutei com aquilo durante muito tempo. E como que tivesse superado aquilo ficou oculto, foi como se tivesse superado. Passaram-se mais uns 3, 4 anos, não, talvez mais, o tempo é muito longo, e eu estava numa reunião de oração, e um pastor virou para mim e falou assim, olha jovem, Deus te ama muito. E eu olhei, porque Deus ama muito a todos nós, né, irmão? Não tenha dúvida disso. Mas ele usou essa expressão. Deus te ama muito. E eu olhei para ele e ele falou assim, o diabo te flechou, mas Deus teve misericórdia de você e não deixou você se desviar. E quando ele falou assim, o diabo te flechou, aqui a minha mente já tinha aberto, eu já tinha me visto dentro do CTI e já tinha sabido aonde que o diabo tinha me flechado. Mas eu achava que tinha condições de chegar e evangelizar e entrar dentro de um CTI. Eu pensava que estava pronto para aquela obra. E tem mais, não foi nem eu que procurei aquilo, foi uma situação que acabou me jogando lá. Deus teve misericórdia de mim, verdadeiramente, o diabo me flechou e flechou violentamente. Eu não vi nenhum espírito, eu não vi nenhum demônio, mas ele me flechou. Então, irmão, nós só temos a fé para realizar aquilo que Deus nos manda realizar. Esse é um ponto que você precisa estar escudado. Se Deus te manda para uma situação, não importa o que vai acontecer ali, Deus te honrará, porque foi Ele que ali te mandou. Mas se Deus não te coloca numa situação, irmão, cuidado. Se você não pode provar para si mesmo e para quem te indagar, que Deus realmente te manteve numa situação, te enviou, te colocou na fornalha, foge disso, espera chegar a tua hora. Espera, porque ela chega. Deus tem um projeto na vida de todos nós. Agora, por causa da vossa pequena fé, significa que nós temos fé diferente. Cremos todos em Deus? Cremos, mas cremos de forma diferente. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Todos nós já temos dentro de nós o mesmo conteúdo da Escritura? Não, cada um de nós tem dentro de si um conteúdo diferente. Eu já li vários livros que já nem existem no mercado, e você talvez nunca leia esses livros. Existem livros novos que foram lançados, que você tem lido, e eu talvez nunca os leia. Então a nossa fé é diferente. Você tem pesquisado coisas da Bíblia para um lado, histórico, arqueológico, seja como for. Eu tenho pesquisado coisas da Bíblia para outro lado. Deus dirige cada um no caminho que quer, e aquilo que Ele revela vai tornando a nossa fé diferente uma da outra. Tudo vai se completar, mas há diferença. Aliás, tem que haver diferença, senão não há encaixe, né? Não há encaixe.
Então veja bem, a Escritura tem algumas expressões que eu acho interessantes, né? Anotei aqui, ó. O apóstolo Paulo diz: a fé vem por ouvir, ouvir a palavra de Deus. Ele diz assim: um crer que de tudo se pode comer. Aí ele diz: e o outro que é fraco, come legumes. Então ele está mostrando que... Aí depois ele diz assim: e cada um anda segundo a fé que alcançou. Então, na visão de Paulo, é claro que cada um tem uma fé diferente. Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Hebreus 11:1 diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova dos fatos que não se veem. Essa esperança e essa prova do invisível, ela é igual em todos nós? Não, ela é diferente em cada um de nós. Por isso é que Deus, certos ministérios só pode dar a mim, outros certos ministérios só pode dar a você, outros só pode dar a seu irmão, porque para cada ministério, para cada ação de Deus, é necessário um nível de fé dentro de um determinado campo espiritual. Então, existem obras que são projetos de Deus na minha, na sua vida, mas muitas vezes a minha, a sua incredulidade não vai permitir que estes projetos se cumpram. Eu pergunto, era projeto de Jesus que, quando este possesso chegasse diante dos seus discípulos, que eles tivessem autoridade para expulsar aquele demônio? Era projeto, sim. Por que era projeto? Porque ele os recriminou. Ele exclamou e disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Então era projeto de Jesus que aqueles homens tivessem expulsado aquele demônio. Mas eles não tiveram fé suficiente para isso. E é nisso, irmão, que nós estamos querendo mostrar o que é a fé. A fé, meu irmão, é quando você tem necessariamente um conhecimento das coisas espiritual, um conhecimento da Escritura, um conhecimento de revelações que vem por sonhos, visões, profecias, e você credibiliza isso com todas as tuas forças, ao ponto de viver em função daquilo, apostar a tua vida e aceitar de bom grado a morte, mas não abrir mão daquilo. Isto é fé. É uma confiança inabalável. Tu vai morrer, não tem problema, eu vou cair aqui e vou ser recebido em cima na glória. Esta fé, a Bíblia diz, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então veja, irmão, fé é um processo interior, é uma confiança no invisível. Tu é crente? Sou. Cadê o teu Deus? Meu Deus está no céu. Que Deus é esse que você nunca viu? Mas o meu é mais real do que o teu boneco de gesso. Essa fé, essa glória, o meu Deus que eu nunca vi, ele é mais real do que os demônios que se manifestam nos terreiros de macumba. O meu Deus é vivo, verdadeiro e eficaz, e ele está comigo, é sempre presente e nunca me abandona. Esta fé, meu irmão, é que faz a diferença. E tem mais, isso não é uma sugestão, não, meu Deus sempre está comigo. Quando você é cercado pelos exércitos inimigos, você diz: ai meu Deus, ai, tem misericórdia da minha alma, e começa a apelar para os homens. Não, quando você sabe que Deus verdadeiramente está contigo, quando um exército se acampar contra você, você não baixa a cabeça para generais da terra. Isto é confiança em Deus. Quem anda com Deus levanta os olhos e eleva os olhos para os montes, sabe que seu socorro vem do Senhor. Não está escrito: ainda que um exército se acampe contra mim, eu não temerei mal algum.
Confiança e fé, meu irmão, isso não é para qualquer um. Muita fé vem por ouvir, mas tem pessoas que já têm ouvido, olha, Bíblias e Bíblias a balde. Tem pessoas que já ouviram centenas de pregações, talvez milhares, e suas vidas continuam uma porcaria espiritual. Não tem atitude. Entra na igreja, assiste o culto e vai para casa. Não tem fé, não há fé para que Deus mova alguma coisa. Pega o camarada e diz assim, eu posso esfriar a força do fogo com esse aqui, eu vou preparar uma fornalha para ele. Eu posso fechar a boca do leão com esse daqui, eu vou jogar ele dentro da cova dos leões. Tem gente que não está preparada para nada, meu irmão. Meu irmão, você só está preparado para a vida com Cristo quando você está disposto a morrer por Ele. É isso que esse ministério está querendo gerar. Lá fora na placa, as pessoas chegam e já se assustam logo. Se não tiver disposição, já volta dali mesmo, nem entra. Porque embaixo da placa está escrito geração de mártires. Você sabe o que é isso? Jesus Cristo mandou escrever essa frase, geração de mártires, para mostrar para todos que chegam naquela porta, que aqui dentro se prepara um povo para viver e morrer por Ele. Isso aqui jamais será comparado a uma assembleia, a um batista, um metodista, ou qualquer dessas porcarias que estão por aí servindo de palanque para político, injeção de ânimo na maçonaria. Isso aqui se chama geração de Jesus Cristo, voz da restauração. Fé, meu irmão, é confiança. Lembra daquela viúva? O Senhor tinha fome sobre a terra. Deus falou com Elias. Elias, vai para tal lugar, lá tem um rio. Elias estava lá no rio, vinham os corvos, alimentavam Elias. Daqui a pouco o rio secou. Aí Elias disse assim, meu senhor, o rio secou, e agora? Elias, vai lá na cidade, porque você vai encontrar uma viúva, e eu ordenei lá que ela te sustente. Daqui a pouco Elias desce, aí encontra a mulher, catando uns gravetos para fazer um bolinho para ela e para o filho. Aí Elias diz assim, mulher, traz um pouco de água para eu beber. Agora me traz um bolo para eu comer. Meu Senhor, vive o teu Deus e vive a tua alma. Eu não tenho nada em casa, eu só tenho um pouco de azeite e um pouco de farinha. Vê aqui, eu preparei alguns gravetos, eu vou acender um forno, eu vou preparar um bolo para mim e para o meu filho. Depois que nós comermos isso aqui, sabe o que vai acontecer? Acabou, nós vamos morrer, porque nós não temos mais nada. Elias vira para ela e diz assim, tá bom, faz o que tu falou, mas primeiro tu vai lá e prepara dessa tua miséria, prepara um bolo pequeno para mim, traz primeiro um para mim, depois tu faz para você e para o teu filho. Logicamente que quando Elias falou com aquela mulher, o que aconteceu? O toque do sobrenatural veio sobre ela. E Deus, através do seu Espírito, falou com aquela mulher, e ela sentiu dentro de si que aquelas palavras eram sobrenaturais. Não tenha dúvida. Isso que acontece conosco hoje foi o mesmo que aconteceu com ela, algo chamado testificação do Espírito Santo ao nosso espírito. Isso com toda certeza aconteceu. Ela recebeu aquela palavra e ela precisou exercer a sua fé. Aquilo que ela via, a sua miséria, aquilo que ela estava à beira da morte, ela foi lá e fez. Pegou, fez primeiro um bolo, trouxe para Elias, depois, quando ela foi fazer para o filho dela, ela viu que a farinha tinha multiplicado, que o azeite tinha multiplicado. Onde está a atitude de fé desta mulher? Está aí na história estampada para que nós saibamos o que é fé. Fé não é você se apoiar no que você tem até as últimas gotas. Fé é você crer realmente que Deus proverá quando Ele, pelo seu Espírito, fala ao teu espírito.
Fé, meu irmão, é um processo interior, é um exercício. Você lê uma coisa gloriosa na Escritura, o Espírito Santo te testifica, você diz, caramba, que palavra gloriosa. Você sente aquilo inundar o teu ser, explodir dentro da tua alma. Você diz assim, caramba, Deus está falando comigo nessa palavra. Você pega aquela palavra e você diz, a partir de hoje eu aposto a minha vida nisso. Nem que o céu caia na minha cabeça, mas eu não abro mão disto. Isso é fé, meu irmão. É isso que abala o mundo. É isso que faz todos os que te odeiam terem que contemplar a tua vitória. É isso que faz Deus te plantar à porta dos teus adversários. É isso que faz Deus te jogar no meio das feras e os anjos te servir. É uma fé inabalável. É uma fé que te faz rir da vida, te faz rir da morte, te faz rir do passado, do presente e do porvir. Você está sempre seguro na sua fé. Mas muita gente não sabe nem o que é fé. Irmão, você crê na Bíblia? Creio na Bíblia. E por que tu não está desejando morrer por Jesus Cristo? Alguém vem me dizer que crê na Bíblia e não está desejando morrer por Jesus Cristo? Tudo bem, vamos admitir, tem que caminhar, mas chega uma hora, irmão, que essa caminhada tem que estar completa. Eu não vou estar pronto para morrer por Jesus Cristo quando eu adentrar a eternidade. Eu tenho que estar pronto aqui e agora, para daí adentrar a eternidade. Jesus está dizendo, vocês não expulsaram esse demônio por causa da vossa pequena fé. Agora, mais lá na frente, aqueles homens foram um assombro. Diz a Bíblia que Filipe foi para uma cidade chamada Azoto. Não, Samaria. Filipe, se não me falha a memória, foi para Samaria. E ele pregou lá com tanta ousadia, que era demônio expulso, enfermo curado. E os bruxos e os feiticeiros trouxeram seus livros, suas enciclopédias da época e botaram na fogueira. E Filipe fez uma grande fogueira com aqueles livros de magia, de bruxaria. Filipe abalou uma cidade, meu irmão. Filipe abalou uma cidade. Recebe essa proposta hoje, aqui, agora na tua alma, meu irmão. Deus está te chamando para abalar uma cidade, meu irmão. Deus está te chamando para você ser um tição tirado do meio do fogo. Uma tocha viva nos braços do Espírito Santo. Por aí as pessoas estão dizendo, eu tenho fé. Por quê? Porque eu estou dando o meu dízimo. Nem fé para dar dízimo muita gente não tem. Na verdade, a oferta que eles dão está pensando que vai comprar o caráter de Deus. Deus não precisa de dízimo de ninguém, meu irmão. Ele precisa da obediência. O dízimo é só um teste para a tua obediência. Ou você está pensando que Deus precisa de dinheiro? Quando ele multiplicou os pães e os peixes, sobraram 12. Mostrando que as 12 tribos de Israel estavam em perigo. Depois multiplicou os pães e os peixes de novo. Sobrou quantos? 7. Mostrando que as 7 igrejas estavam em perigo. Então, meu irmão, presta atenção. Deus não está precisando de dinheiro. Deus está precisando de servos. E servo é aquele que tem fé para morrer pelo seu Senhor, para fazer o que quer que Ele mande realizar. Nós precisamos de uma fé que remova a montanha. Nós precisamos de uma fé que as pessoas olhem para nós e digam, eu tenho que admitir, ou você é louco ou você tem Deus. Ou você é louco ou verdadeiramente você conhece Deus, irmão, e cá entre nós. Pelas misericórdias de Deus eu me alegro, porque já disseram isso para mim tantas vezes. Muitas pessoas já me disseram assim, não, peraí cara, eu vi teu vídeo. Ou você é maluco, ou verdadeiramente você conhece um Deus sobrenatural. E eu já pude dizer para a pessoa, olha, eu nunca rasguei uma nota de 100.
onde se conclui que verdadeiramente eu conheço Deus vivo. Então, meu irmão, depois vem Eliseu. A mulher se aproxima de Eliseu. Olha, homem de Deus, os credores vieram para levar meus filhos como escravo. E tu sabes que o meu marido, teu servo, temia o Senhor. Eliseu diz assim para ela: mulher, o que tu tens em casa? Não tenho nada, só um pouquinho de azeite. Ah, é? Você só tem um pouquinho de azeite. Então faz o seguinte: percorre toda a vizinhança e pega os vasos e as bacias que você puder levar para a tua casa. E quando você chegar em casa com tudo isso, pega desse pouquinho de azeite que você tem e sai despejando em todas as bacias que você encontrar. Aquela mulher saiu por toda a vizinhança, fez isso. Que diríamos dela? Uma louca. Ou diríamos, uma mulher de fé. Você entende o que é a fé, meu irmão? A fé é você projetar alguma coisa em cima do nada. Volta atrás. A fé é você projetar alguma coisa em cima da palavra de Deus que chegou ao seu coração. Mas não é você deixar aquilo morrer. Quando Eliseu disse para aquela mulher, essa loucura, você tem um pouquinho de azeite? Vai lá, pega em toda a tua vizinhança vasos de barro, vasos de prata, pega em toda a tua vizinhança bacias, porque tu vai tirar do teu jarro e vai encher tudo isso que você tem aí. Ela poderia ir para o canto dela, se afastar do profeta e dizer assim: será que eu faço isso mesmo? Olha o trabalho que vai me dar se eu sair batendo de porta em porta pedindo vasos de barro, vasos de metal. Vai me dar um trabalhão isso. E será que depois eu vou tirar dessa jarra aqui esse pouquinho de azeite para botar naquela montoeira de outros vasos? Ela poderia ter deixado morrer dentro dela a palavra que ela recebeu, mas ela deu vida à palavra. Ela exerceu a sua fé. Ela pegou e começou da sua vasilha a encher vasilhas, da sua vasilha encheu todas. Quando não tinha mais vasilha para encher, parou de brotar na vasilha original dela. Aí ela vem para o homem de Deus e diz assim: homem de Deus, eu enchi tudo, o azeite agora parou. Sabe o que ele disse? Vende, paga a tua dívida e vive do resto. Vive de quê? Vive da tua fé. Foi a tua fé. O homem de Deus deu uma palavra, mas a palavra não operou nada, porque precisava da atitude da mulher. Sem a atitude dela, não tinha milagre nenhum. Meu irmão, até quando tu ouvirás palavras? Senhor, Naamã, o príncipe, o chefe, está aí fora. Diz para ele, mergulha 7 vezes no Jordão e a carne dele ficará igualzinha de um bebê. A lepra vai sumir. Enquanto ele não mergulhou, teve milagre? Meu irmão, a palavra de Deus está aí perto de ti, na tua boca e no teu coração, mas você é responsável por ela se tornar em você um milagre. Não é Deus que faz o milagre, meu irmão. Deus dá o peteleco para a coisa acontecer. Eu, com a minha fé, trago à existência um milagre. E é exatamente assim, meu irmão. Quem entender, entendeu. Quem não entender, não entendeu. Eu não sou um robô, eu tenho livre-arbítrio. Eu decido crer ou não. Lá em João capítulo 11, Jesus chega diante do túmulo de Lázaro. E uma das irmãs, parece Marta ou Maria, não me recordo, chega: Senhor, não pode abrir esse túmulo, porque já tem 4 dias que ele está morto. Se abrir esse túmulo aí, o cheiro do cadáver vai dominar tudo. O que Jesus disse para ela? Eu não tenho dito a você que se tu creres, tu verás a glória de Deus? Tira a pedra. Ela falou: o quê? Vem cá, me ajuda aqui, vamos tirar essa pedra. Os homens foram lá, removeram a pedra. Jesus deu uma palavra: Lázaro, sai para fora. Irmão, aprenda a exercer a sua fé.
tem muitos crentes que ainda estão comendo migalha. Tem muitos crentes que já se acomodaram na sua migalha. Ah, Jesus, graças a Deus, porque eu tenho meu feijãozinho com arroz todo dia. O quê? E onde fica aquela palavra, comerás do melhor da terra? Onde fica aquela palavra, te porei por cabeça e não por cauda? Onde fica a palavra que diz, tu estarás por cima e não por baixo? Onde diz a palavra, tu emprestarás a muita gente e de ninguém tomarás emprestado? Está chamando Deus de mentiroso? Não, então admite que a tua fé é fraca. Admite isso. Agora, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então, meu irmão, aprenda a exercer a fé. Exercer a fé é quando tudo é contrário, você diz assim, não, eu creio. E as pessoas dizem, mas rapaz, isso não vai dar certo. Eu estou pagando para ver se vai dar certo ou não vai dar. Quando viemos aqui fundar a Geração Jesus Cristo, meu irmão, você deve imaginar que eu recebi muitos elogios, né? Você deve imaginar quantos elogios eu recebi. Muito. Era a igreja clandestina, a igreja de fundo de quintal, a igreja que não tem registro, como se a igreja precisasse de registro. Olha só. Olha só. Só por inveja, olha as besteiras que foram ditas, só por inveja. Pois bem, as pessoas disseram assim, pô, mas mais uma igreja, cara? Eu disse assim, não, cara, tu verás no futuro que essa não é mais uma igreja. E hoje eles estão vendo que não é mais uma igreja. Então, todo mundo disse que não era assim, fundar a igreja era muito difícil. No começo da obra aqui, veio uns pastores aqui das assembleias, de vários ministérios. E eles falaram assim, rapaz, tu está abrindo igreja aqui no Santo Cristo? Falei assim, já abri, já estamos trabalhando. Não, cara, mas igreja aqui no Santo Cristo é um trabalho muito difícil. O povo do Santo Cristo é pedreira, dizia eles para mim. É um povo muito incrédulo. É muito difícil de uma igreja prosperar no Santo Cristo. É mesmo? Onde está essa dificuldade? Que eu nunca vi. Onde está essa dificuldade? Que o espaço era pequeno no começo aqui da obra para poder dividir o pessoal. Eu criei 5 cultos na semana para poder dividir o pessoal. Sabe o que aconteceu? Não adiantou de nada, as pessoas vinham nos 5 cultos. Eu pensei que fosse criar 5 cultos para dividir o pessoal e caber todo mundo debaixo do telhado. Não adiantou de nada, as pessoas vinham nos 5 cultos. Dificuldade? Eu costumo pregar pela internet, vem pessoas de tudo que é canto. Pela internet. Nós não saímos por aí nem distribuindo folheto. Você já viu que lá fora não tem os dias de culto da igreja? E as outras igrejas? Todas elas não têm uma plaquinha com dia de culto? Olha, dia tal é o dia da família, o outro é o dia da criança, o outro é o dia de não sei o quê, o outro é o dia da escolinha, traga seu filho. Essa igreja aqui não tem nem os dias de culto lá fora. Dá para ver que alguma coisa aqui é diferente. Amém, meu irmão? Dá para ver que alguma coisa aqui é diferente. Então, meu irmão, a fé é uma confiança que você tem inabalável. Se alguém disser assim, olha, sai desse caminho que tu vai morrer. Aí você diz, não tem problema. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Mas eu tenho uma palavra, eu depositei a minha vida nela. Se o Senhor for Deus e se Ele tiver me dado essa palavra, quando você sabe que Ele deu, você diz, eu vou ver a glória de Deus. Quando fundamos uma rádio aqui, que ficou no ar 10 anos, uma rádio aqui, irmão, imagina quantas palavras de incentivo eu recebi. E as pessoas dizem, não, você não pode abrir uma rádio. Tem um cara ali que entende disso. É assim com os políticos e não conseguiu manter a rádio no ar. Eu disse assim, mas eu estou debaixo de uma palavra de Deus. Não, mas não é bem assim não. Eu falei, chega de assunto. Fui lá, preparei a casinha, fiz o barraquinho, meti o transmissor, meti a mesa,
não tinha dinheiro para pagar alguém para ligar, comecei a ler manual, tomei coragem, meti os plug, meti o cabo na tomada, liguei, saí com o rádio lá do outro lado do bairro, quando sintonizei, lá estava eu falando do outro lado, eu falei, está funcionando. 10 anos e abalamos a vida de milhares de pessoas nesse Rio de Janeiro. No quê? No que todo mundo disse que não ia dar certo. Mas, meu irmão, é para não dar certo mesmo que Jesus quer assombrar as pessoas, é com milagre. Nada dá certo naturalmente, mas o milagre sempre dá certo. Nós não estamos aqui para viver burocracia, estamos aqui para viver milagre. Há um Deus vivo, meu irmão. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Tu vai encontrar a vida, a realidade de que há um Deus. Jesus, obrigado pelo meu emprego. Ai, não me deixa faltar o emprego. Meu irmão, diz, Deus, me arranca esse emprego para que eu possa passar a comer do maná que vem do alto. É na hora da sede que se vê um milagre, meu irmão, da rocha dando água. É na hora do deserto que a nuvem se coloca para cobrir a tua cabeça. É na hora do frio que você vai ver a coluna de fogo. É quando os inimigos vêm que Deus ordena os anjos para arrancar a roda dos carros de Faraó. Cadê a fé? Cadê a fé, meu irmão? Tem umas profecias que dizem que eu vou ser preso pela segunda vez. E tu não sabe como eu anseio por beber esse cálice. Tu não sabe como todo dia eu espero que seja ele. Cada vez que a campainha toca, eu subo ansioso. Eu olho logo, na subida da escada, eu olho logo por baixo do portão para ver se é coturno. Já viu alguém doido para ser preso? Já viu alguém doido para ir para o Bangu 1? Muitas coisas Deus fará na minha vida depois que eu atravessar Bangu 1, meu irmão. Eu preciso, eu anseio, eu necessito usar algemas. Eu necessito. Quem me conheceu antes da prisão sabe que o homem que está aqui não é o mesmo que esteve lá. Então, meu irmão, você tem fé? A fé é lógica. A fé é o firme fundamento. A fé, fundamento é base. A fé é aquilo no que você estrutura a tua razão de existir, a lógica da tua sobrevivência. Nós nos apoiamos apenas em fé, meu irmão. Agora, maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço. Ou seja, maldito é o homem que confia no seu próprio salário. Maldito é o homem que acredita que o que ele construiu, o que ele edificou, o que ele conquistou, isso lhe será por baluarte, isso lhe será por sustentação. E se um câncer aparecer? E se os médicos disserem assim, como eu ouvi tantas pessoas receberem essa palavra, o caso desse seu parente é o seguinte, faz tudo de bom por ele, alivia ao máximo o sofrimento dele, mas não tem jeito, ele vai morrer. E aí, vai fazer o que com o dinheiro? O médico nem pergunta, você tem dinheiro para gastar? Porque o médico já está dizendo, não adianta dinheiro, não adianta ciência, tudo que os homens conhecem não adianta, mas você sabe que há um Deus que adianta para tudo. Cadê a fé então? Desperta, você tem que ser um ser sobrenatural, meu irmão. Eu acho que o melhor período da minha vida, que eu comi comidas mais saborosas, eu olhava assim para o prato e dizia, meu Deus, foi um período de dificuldade que eu passei. Eu passei alguns períodos de vale de sombra e da morte terrível, mas quando eu sentava para comer, eu dizia, meu Deus. E uma vez eu estava testemunhando dentro de uma igreja, dando uma palavra, eu pregava por aí afora, eu falei assim, irmão, eu estou num vale de sombra e da morte terrível, mas esse vale está tão maravilhoso, eu sinto a presença de Deus de forma tão gloriosa,
que eu estou quase pedindo que esse vale não tenha fim. Quando você crê em Deus, não importa se é cova, se é vale, se é fornalha, acredita, irmão, você verá a glória de Deus, do Deus vivo, do Todo-Poderoso. Então, meu irmão, para nós concluirmos, como aquela viúva com Eliseu, com aquela viúva com Elias, como Naamã, depois de ser impulsionado pelo seu servo, a fé é igual a uma atitude. Quem está estático ou água parada, estagnada, isso não é fé. Quem tem fé se mexe, quem tem fé se movimenta. Não sai por aí fazendo besteira, não. Se mexer e se movimentar é dentro do mover do Espírito Santo. Se Deus não te deu direções, procure saber as que Ele já te deu. Uma direção todos nós temos, que é de orar, de estudar a Bíblia e de esperar até que o Senhor a nós se manifeste. Então, meu irmão, concluímos dizendo, repetindo isso, a fé é algo lógico, a fé é demonstrada pela sua atitude. Sim, o apóstolo Tiago, ele tem uma expressão que ele diz assim: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu, pelas minhas obras, te mostrarei a minha fé. O que são obras? Obras são atitudes, obras são empreendimentos. Então, meu irmão, aprenda a exercer a fé. O que você tem ouvido, o que o Espírito Santo tem te testificado, que é verdade, que é fato, que procede de Deus, apoia a tua vida, toda a tua estrutura, toda a tua existência nisso. E não importa o que aconteça, não te movas disso. Amém? Até aqui nos tem ajudado o Senhor.